Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre um problema filosófico, um problema de filosofia da Martin Coelho, o cachorrinho professor. O professor Roxo está ditando para sua secretária um memorando dirigido à sociedade filosófica. De repente ele se dá conta das horas. Puxa vida, exclama. Esqueci de novo daquela aula de ética. Bom, eu vou ter de deixar esse texto para depois. Ele sai correndo e atravessa o campus, mas no caminho escuta um ganido triste. É um cachorro que caiu na piscina da universidade e não consegue sair. Não se preocupe, amiguinho, diz o professor. Eu vou salvar você. E o gentil professor entra na piscina, molhando os pés e tira o cachorrinho chorão. Volta para seu escritório e depois de se enxugar vê que já é tarde demais para a aula. Uns 100 estudantes estão bem zangados. O professor Roxo pede desculpas e explica a situação. Como exercício divertido de ética prática, ele pede aos alunos que decidam se ele agiu corretamente. Todo mundo ri e concorda que foi melhor salvar o bichinho, embora isso os tenha incomodado. Na semana seguinte, porém, já a caminho para a mesma aula, o professor vê que o cachorrinho caiu de novo no mesmo lugar. E ele precisa salvá-lo mais uma vez. Dessa vez, no entanto, os estudantes não ficam lá muito contentes. E a metade deles diz que ele devia ter abandonado o cachorro à sua própria sorte. Um deles observa asperamente que aquele cachorro sempre cai na piscina e sempre tem de ser resgatado. E não dá outra. Uma semana depois, o professor está correndo apressado para a aula e lá está de novo o cachorro, claramente em apuros, lutando para sair da piscina. Ah, não, diz Roxo, não posso chegar atrasado de novo. Ele deixa o cachorro lá com seus granidos e apenas comunica a situação ao porteiro antes de ir dar a sua aula. Ele conta para os estudantes que mudou de política, e eles concordam plenamente que o risco para o cachorro pesa menos do que a certeza da inconveniência que uma repetida perda de aulas causa a eles. Isso, diz Roxo com orgulho, é utilitarismo, exatamente o assunto em torno do qual gira toda a moral da tomada de decisões. Infelizmente, quando o porteiro tenta fazer alguma coisa, o cachorrinho já está morto, afogado. Houve algum erro no raciocínio do professor da turma? Ou foi apenas falta de sorte do cachorro? Vamos lá ver, né? O problema do cachorrinho e o professor. Cachorrinho, fé da puta, fé da puta, fé da puta, fé da puta. Cachorrinho, fé da puta. Com distanciamento crítico, poderíamos achar suficientemente clara a resposta ao problema inicial. Mas, sem distanciamento crítico, precisaríamos decidir se o professor tinha ou não a obrigação absoluta de salvar a vida do cachorro. Se fosse uma obrigação absoluta, então, evidentemente, ele teria de resgatá-lo. Mesmo se, em vez de estar correndo para dar uma aula, ele fosse um cirurgião a caminho de uma operação para salvar uma vida humana. Isso acharíamos difícil de aceitar. Se não se tratasse de uma obrigação absoluta, não seria ainda a terceira semana, talvez mais na quarta ou na quinta vez que o professor entrasse na água para salvar o bicho, que o diretor da faculdade, ainda mais que os alunos, ficariam um pouco impacientes com essa avaliação de obrigações. Entretanto, pode-se argumentar que o professor Roxo falhou em não citar o aspecto da emoção tão importante em qualquer tomada de decisão. Não o fato de que isso não é um fator regular, nem previsível, nem consistente, o que ele, sem dúvida, lamentaria. O que não significa que não seja importante. Lady Hume, filósofo do século XVIII, tentou fazer da noção de simpatia a pedra angular da sua teoria moral. Depois o Adam Smith também, né? E chegou a desistir da tentativa de elaborar uma moral científica. Ele reconheceu isso na sua observação de que um isto é não implica um assim deve ser. Disso resulta que, cedo ou tarde, todos nós recorremos aos nossos sentimentos quando se trata de fazer uma opção. Cachorrinho, fé da puta, fé da puta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.